Fala pessoal, Ronaldo Buissa mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um guia que nós preparamos para a seleção de vaios, tá? É um guia bastante completo para vaios de cromatografia líquida, gasosa, análise por headspace, frascos para análise de orgânicos voláteis também e frascos de armazenamento, tá? É uma linha que a gente tem bastante grande, tem uma saída muito boa e a gente resolveu fazer um guia mais completo porque olhando os fabricantes, outros revendedores, eles não têm nenhum tipo de guia que possa ajudar de maneira assertiva o cliente. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho se a gente já parou para pensar, né, quanto importante é a escolha correta do vaio. Tá? Normalmente é comprado sem nenhum tipo de preocupação e muitas vezes a gente está tendo problema analítico, né? Problema de às vezes gasto com manutenção de equipamento, danos ao equipamento e não sabe que o problema pode estar sendo causado por um vaio de má qualidade ou por um septo ou uma tampa de má qualidade. Tá? Então é claro que se a gente pensar no custo do vaio frente à análise, né, normalmente é algo bastante insignificante. Tá? Mas é um consumível que a gente usa muito, a gente tem um consumo muito alto no laboratório. Esses vaios de armazenamento, o pessoal que faz análise de orgânico volátil, o pessoal de cromatografia, acaba não se preocupando quão importante é ter esse vaio de boa qualidade. Tá? E o vaio, normalmente, esse consumível que a gente chama de vaio, ele é composto basicamente por três partes, né? O vaio, a tampa e o septo. E em algumas aplicações, em alguns casos, utiliza-se o insert também. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Né? O que a gente deve considerar quando a gente vai comprar um vial? A primeira coisa que a gente precisa considerar é a compatibilidade com o amostrador. Tá? Nem todo amostrador é igual. Tá? Para quem já trabalha alguns anos com a linha de amostrador automático, né? Isso vale para várias linhas de equipamento, mas aqui mais utilizado aqui para cromatografia líquida e gasosa, a gente vai ter braços robóticos, a gente tem carrossel com vials, a gente tem bandejas que se movem, a gente tem agulhas que se movem e vão até o vial. Então a gente tem uma infinidade de tipos de amostrador automático. Tá? E o vial tem que ser adequado. Tá? Então a primeira coisa importante quando a gente vai tratar de vial realmente é a compatibilidade com o amostrador. Quem que vai nos dar essa informação? É o fabricante do amostrador. Tá? Então sempre vai lá e consulte o manual de usuário, o manual de operação, tá? Para que você tenha certeza que o vial tem as dimensões, as características necessárias para que você não tenha problema analítico. Tá? Problemas de dano ao equipamento. Tá? O vial mais comum, quando a gente está falando de vial para amostrador automático, né, para cromatografia líquida e gasosa, são os vials 12 por 32, tá? Essa dimensão 12 é o diâmetro, 32 é a altura desse vial. Tá? Outra característica importante é o volume da amostra. Então a gente tem que sempre estar preocupado qual é a quantidade disponível de amostra que nós temos. Por quê? Porque o vial ele tem lá o que a gente chama de volume residual, né? Então eu não consigo pegar todo o volume do vial, né? Um vial tradicional, ele tem o fundo plano, então você vai ter sempre um volume residual ali que não é capaz de ser aproveitado, né? Então, às vezes você vai ter que utilizar, se você tem uma quantidade de amostra limitada, é importante você saber disso e ter consciência que você, além do vial, você vai ter que usar o insert, né, o micro insert, em alguns casos o vial de alta recuperação, tá? Que ele já tem o fundo cônico, né, um fundo próprio para que você consiga pegar aquele volume mínimo no fundo do vial, tá bom? Outra coisa importante é a compatibilidade dos componentes do vial com a amostra. Tá? Isso é muito importante, gente, por quê? Porque aqui é onde entram os problemas analíticos que às vezes aparecem e o pessoal não sabe o que está acontecendo. Tá? Então você precisa saber se o seu analito e os solventes que você utiliza na sua análise têm algum tipo de interação com o material que você vai trabalhar, com o vial que você vai trabalhar. Isso inclui vial, inclui septo, tá? Principalmente.
Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, se a amostra é sensível à luz, eu vou ser obrigado a usar um vaio âmbar, tá? Senão eu vou ter degradação da minha amostra, tá? Se eu tiver, por exemplo, algum tipo de analito ou solvente que interage com vidro, eu posso ter que partir para um vaio de plástico, tá? Então, se eu estiver trabalhando com vaio de vidro de má qualidade, que não é borosilicato, que não passa por classificação USP, quer dizer, um vidro qualquer, sem nenhum tipo de exigência técnica, eu vou ter problema de interação, tá? Vou ter adsorção, vou ter uma série de possíveis problemas que podem causar problemas analíticos, tá? Então a gente tem alguns parâmetros a acompanhar, né? Por exemplo, a classificação do vidro, né? O vidro normalmente de Weil tem que ser tipo 1 USP, tá? Tem outras classificações, né? Um pouco piores, né? Mas essa é indicada para Weil de cromatografia principalmente. Tá? Outro parâmetro que é importante para quem acaba reutilizando o Weil principalmente é o coeficiente linear de expansão, tá? É quanto aquele vidro se expande, né, na variação de temperatura. Porque se você utilizar muito tempo ele, como ele vai esfriar e esquentar muitas vezes, se ele tiver um coeficiente de expansão muito alto, ele vai trincar, vai quebrar. Tá? E ele pode quebrar dentro do equipamento, ele pode machucar um analista, tá? Então é importante. Outros detalhes de compatibilidade, por exemplo, se eu tiver precisar de um vaio silanizado, por exemplo, né, ou desativado, então ele tem todo um tratamento químico nas paredes do vaio para que ela fique inerte, né, hidrofóbica, para que você não tenha nenhum tipo de interação com a parede do vidro, tá? Principalmente quem trabalha com semivoláteis, pesticidas, as análises por espectrometria de massas, tudo isso é importante estar sendo considerado, tá? As tampas é sempre importante, gente. A gente tem mais comuns 3 tipos de tampa, que são as tampas com rosca, as tampas lacráveis, né, ou tampas tipo crimp, e tampas snap, que são as encaixadas. Tá? As tampas rosqueáveis elas oferecem uma baixa evaporação e podem ser reutilizadas e tem menor risco de ferir as mãos porque você não tem uso do lacrador e do deslacrador. Para quem usa vaio crimp sabe que você tem que lacrar aquele vaio e às vezes acontecem acidentes. Tá? Hoje é mais raro, né? A gente tem lacradores até automáticos, mas sempre tem, você está usando mais maquinário, acaba tendo possibilidade de acidente também. Tá? E tem gente que às vezes vai deslacrar e não usa o deslacrador, né? Que é deslacrar com alicate, né? Então é um trabalho meio perigoso também. Tá? As tampas lacráveis oferecem a melhor vedação, tá? Mas elas são descartáveis, então tem esse problema. E temos as tampas encaixadas, que elas são muito práticas, porque é rápido para abrir e fechar, mas elas não têm tanta vedação quanto as tampas lacráveis e rosqueáveis. Tá? Então é importante ter essa informação. Septos. Os septos são fabricados de vários materiais, então tem gente que acha que o septo é tudo igual, então tome cuidado com isso, porque a gente tem septos de qualidade duvidosa. E em geral a gente tem que se preocupar sempre com compatibilidade do septo com a amostra ou solvente, porque vai entrar em contato sim. Tem gente que acha que não vai entrar em contato, mas vai entrar, porque a hora que sua agulha penetra, né, ela vai penetrar limpa, aí ela é molhada pelo solvente e pelo seu ativo, seu analito, tá? E na volta, esse excesso de líquido que está nas paredes da agulha vão entrar em contato com o septo. Tá? Então, se você tiver alguma interação ali, você pode ter solubilização de algum componente químico da borracha, se for um septo de borracha. Tá? Então, você tem que se preocupar com esses detalhes. Tá? Existe uma opção no mercado muito utilizada, que são os septos pré-cortados. Em geral, preocupação com o septo pré-cortado é para manter o equilíbrio de pressão entre o exterior e o interior. Tá, gente? O que acontece? Se você tem injeções que são feitas com volume muito grande, o volume do vial, né? Então o vial normalmente cabe 1,5 ml a 2 ml, depende de onde mede esse volume, tá, gente? Se eu trabalhar acima de 20, 30% do volume por injeção, então, por exemplo, se eu fizer uma injeção de 600 microlitros, tá? 300, 400 microlitros são volumes altos. O que acontece? Se eu tenho aquele vaios totalmente vedado, eu crio uma pressão interna ali. A hora que vai ser puxada, a amostra vai ser succionada, vai ser criada uma espécie de vácuo, né? Você tem uma pressão, resistência ali de pressão,
e você vai ter possivelmente erros de precisão na injeção. Então vai variar o volume de injeção. Tá? O vial pré-slit elimina esse problema. Tá? Além de que ele evita, principalmente se você tiver algum amostrador muito problemático com agulha, entortar a agulha, tá? Hoje não é mais comum, já tivemos equipamentos mais sensíveis a isso. Ele ajuda também na perfuração do septo, tá? Então é importante isso. Né? Outro acessório que é muito utilizado são os inserts, né? Ele é utilizado principalmente quando você tem pouca amostra, quando o seu fator limitante é a quantidade de amostra. Tá? Você tem formatos e volumes diferentes, então sempre tem que dar uma lida, dar uma estudada. A gente tem fundos cônicos, fundos planos, tá? Então a gente tem os inserts de fundo chato, eles têm maior volume, mas contrapartida eles apresentam maior volume residual. E os inserts cônicos têm volumes menores, mas o formato proporciona um aproveitamento máximo do volume da amostra. Tá? É bastante importante isso. Alguns outros acessórios que a gente tem que se atentar é lacrador e deslacrador manual eletrônico. Então são ferramentas para quem vai trabalhar com tampas lacráveis, tá? Tem que tomar muito cuidado com aperto excessivo, porque você tem, além de a chance de quebrar o vaio, você tem o tensionamento do septo, tá? E se ele ficar muito esticado, muito tensionado, você pode ter possibilidade de entortar a agulha do amostrador. Então, se você estiver usando o lacrador automático, você tem que ajustar a força dele e o na mão controlar essa força, tá? Normalmente ele tem ali um ajustezinho, mas tem que controlar a força da mão. Por isso que às vezes o pessoal não gosta tanto, porque cada analista tem uma força, né? E aí você tem analista que bota pouca força, tem vazamento, né? Você tem evaporação, e o que bota muita força, você pode ter problema de septo tensionado, quebra de vaio. Tá? A gente tem vaios com insert integrado também, quer dizer, o insert já está dentro do vaio, ele é soldado ali, né? O vidro já vem soldado ali. Também ele existe no plástico, né? Material plástico, tem septos de plástico com insert integrado. Tá? É uma solução prática para os que tem, o pessoal que tem volume limitado, porque você não tem que encher o insert, né, e colocar lá dentro, né? O pessoal normalmente, depende de como trabalha, a gente coloca o insert ali dentro vazio, então aí depois enche, então depende de como você trabalha, acaba facilitando bem o vaio com insert integrado. E temos os vaios de alta recuperação, tá? Eles têm um volume residual mínimo, então ele tem um fundo cônico, normalmente, facilitando a retirada dos pequenos volumes do fundo do vaio, tá? Então, usuário que tem quantidade de amostra limitada, não tem jeito. Ou vai ter que trabalhar com vaio de alta recuperação ou com insert. Bom, quais são os problemas causados por escolha errada de vaios e acessórios? Vamos lá. Pico fantasma. Isso não tem jeito. Trabalhou com septo, com vidro de má qualidade, você vai ter interação de analito e solvente, tá? Com o vial e o septo. E você vai ter problema de aparecimento de pico fantasma, picos desconhecidos que não são do seu interesse, atrapalhando a sua cromatografia principalmente aí. Interferência com os analitos de sua amostra. Então você pode ter algum tipo de interação, tá? E aí você vai, por exemplo, ter um analito que tinha na amostra e pela interação ele se some, ele se perde, né? Você acaba tendo uma interação, a formação de um outro composto que não é detectável, por exemplo, por um detetor UV. Tá? Então você perde. Tá? Isso pode acontecer com interação com o próprio vidro, com o vaio de plástico ou com as camadas do septo. Tá? Posso perder analito também, né? Devido à evaporação do solvente. Então, normalmente, quando evapora o solvente, você vai ter concentração do analito. Né? E quando eu tiver evaporação do analito, eu vou ter a perda do próprio analito. Então, em geral, são dois problemas comuns de acontecer quando eu tenho problema de evaporação. Normalmente causado pela má vedação do conjunto vaio, tampa e septo. Tá? Danos físicos ao amostrador. Isso é um dos maiores problemas, gente, porque o custo disso é muito elevado. Tá? Quando quebra um amostrador, entorta uma agulha, você vai ter um custo elevado. Parada de máquina é custo elevado. Então, eu posso ter vaios e insertos com dimensões erradas, né? Ou deformação na construção. Então, parede fina demais, fundo irregular, né? Septos muito tensionados. Tá? Tudo isso pode causar algum tipo de dano ao seu injetor automático, tá? Ao teu amostrador automático. Degradação de sua amostra devido a má vedação ou interação
com vaio insert ou septo de má qualidade, né? Ou mesmo se eu estiver trabalhando com uma amostra fotossensível com vaio cristal, né, transparente, vai ter problema de degradação. Problemas de reprodutibilidade, né, causado normalmente por evaporação de amostra e solventes. Então eu vou ter problema de reprodutibilidade com certeza se eu tiver com um vaio que não está vedando corretamente, tá? Algumas dicas, gente, quando vocês forem escolher vaio, tá? Muita gente se preocupa com o volume, se é de 1,5 ml, 2 ml o vaio para cromatografia. Não se preocupem com isso, gente, porque esse volume máximo, se é 2 ml ou 1,5 ml, ele depende de onde o fabricante mede esse volume. Tem fabricante que mede na boca, tem no máximo do frasco, tem fabricante que mede no pescoço, tem fabricante que mede só na área graduada. Tá? O que é importante é se atentar às dimensões do vaio. Altura, diâmetro, largura do pescoço. Tá? Essas normalmente são as 3 informações mais importantes. O tipo de rosca também é importante, que é o tópico de baixo. Tá? Vocês vão estar vendo muito no mercado, revendedor, o fabricante, falando em ND9, N8, tá? Esses fabricantes, quando eles colocam essa informação, o ND aí é de neck diameter, que é o diâmetro do pescoço do vaio, tá? Em geral, 9 milímetros, 8 milímetros. Quando a gente fala do vaio lacrável ou de tampa encaixada, eles são de 11 milímetros, tá? Mas assim, os 3 vials, eles têm as mesmas dimensões de altura e diâmetro. Eles são 12 por 32. Tá? Por isso que é importante você se atentar no que seu fabricante do teu amostrador automático pede. Porque o N8 tem a mesma dimensão de diâmetro e altura do N9 e do N11. Tá? Então se atente a isso. O que a gente tem, na verdade, entre o N8, o ND8 e o ND9 é que o ND8 ele é chamado de vaio com boca estreita. O ND9 a gente chama de vaio com boca larga. Parece pouco, mas é uma diferença significativa porque você tem uma área maior, né, o orifício é um pouquinho maior e você tem menos problema, principalmente injetores mais antigos que tinham problema de precisão da agulha entrar no vaio, de entortar a agulha. Hoje isso é bem mais incomum, tá? Só se o teu injetor estiver bem desregulado, tá bom? Opte pelos vaios de rosca curta. Vocês vão ver que alguns fabricantes ou revendedores falam do vaio 9.425, 8.425, 11, o 11.425 não tem, desculpa, porque não tem rosca. Mas o 8 e o 9, 425 é o tipo de rosca, é uma classificação americana. Na rosca, a gente chama de rosca curta. A vantagem dela é que ela veda bem, só que ela tem um tempo de rosqueamento menor. É uma rosca mais curta, então você fecha o vaio mais rápido. Parece besteira, mas para quem tem uma linha de produção, né, de análise grande, isso acaba fazendo diferença. Tá? Também sempre lembrar de que se você estiver usando insert ou vaio com insert integrado, é muito importante essa informação, gente. Você está mudando a altura do fundo do seu vaio. E dependendo do tipo de amostrador que você está utilizando, a agulha pode encostar no fundo do vaio do insert, causando irreprodutibilidade, caso tenha dificuldade de succionar a amostra, ou em até alguns casos entortar a agulha e até quebra do vaio no momento da injeção. Então é sempre importante verificar qual é a altura de coleta do mostrador automático, porque se ele for muito pertinho do fundo, só para vocês terem ideia, os injetores mais modernos, eles ficam a 2 milímetros do fundo. Então qualquer variação da altura do fundo, né, você vai ter problema, tá, desse tipo que a gente está falando. Então você precisa ir no seu software, né, no seu software de cromatografia e ajustar a altura de coleta da agulha. Tá bom? Bom, aqui, os próximos slides, a gente não vai passar por um, mas a gente vai mostrar para vocês como a gente dividiu. Basicamente, o que a gente fez? Basicamente, a gente separou com relação ao volume de amostra. Como eu escolho meu vaio? Se eu tiver volume menores que os 2 ml, à minha esquerda, no centro, volume se eu tenho pelo menos 2 ml de amostra, e quando eu tenho, por exemplo, análise para headspace ou armazenamento, que eu tenho mais de 2 ml. Então eu vou ter aqui, na coluna da esquerda, as opções que nós temos de insert e tipos de vaio, no meio os vaios normalmente de vidro, âmbar, tá? E essa lista
Em algumas páginas, tá? A gente vai tendo os vaios de 2 ml, os inserts, os vaios com insert integrado. Aqui já na coluna da direita eu já tenho frascos de armazenamento de 8 ml, 12 ml, são todos frascos da nossa linha Chromastore de vaio, tá? Aqui na coluna do meio tem os vaios mais comuns, que são os vaios ND9, tá? Que esse V9A é o carro-chefe, é o vaio mais vendido, né? O V9B com tarja, o V9C, por exemplo, é o âmbar. Então a gente tem várias opções. Frascos de 12 ml. Aqui um pouquinho mais para baixo eu já tenho os vaios ND11, que são os vaios tipo crimp. Na coluna da direita tenho frascos de armazenamento e para análise de orgânico voláteis de 20 ml, 30 ml, tá? E continuando 40, 60 ml, tá? Em seguida, análise de headspace, vaios de headspace, 10 ml, esses vaios podem ser de rosca, né? Podem ser lacráveis, pode ser âmbar, e os vaios de 20 ml para headspace, tá? Em seguida, nós temos uma lista de todos os tipos de tampas que nós temos, tá? Então, para quem precisar saber qual a tampa é compatível com o que, né, a gente tem aqui o tipo de tampa e no final compatível com que tipo de vaio, tá? Vaio ND8, vaio ND9, vaio ND11. Aqui nós temos os vaios de 4 ml, que é para os amostradores que utilizam vaios de 4 ml, frascos de armazenamento de 8 e 12, 20 e 60, né? E dos frascos, os tampas para vaios de headspace. Tudo listado aqui para quem precisar comprar isso com código, né, em vermelho, sempre no final de cada linha o código do nosso produto. Tá? Aqui a gente tem os kits, a gente já tem alguns kits que tem uma saída muito grande, que são os kits que já vem o conjunto vial, tampa e septo. Tá? Já tem alguns kits com vial com septo pré-cortado, vaio transparente, vaio âmbar, vaio de headspace 20 ml, são alguns kits que saem bastante. Tá? Aqui já são tabelas, gente, onde a gente já pega, para facilitar para os nossos clientes, já coloca ao lado aqui os part numbers dos maiores fabricantes. Tá? Essa lista vai sendo atualizada com o tempo, tem muita gente no mercado, mas a gente vai pegando esses códigos. Então, se você tiver um código de um fabricante que você já compra e queira comparar, a gente tem vários similares a todos os fabricantes, tá? Vários fabricantes, vários de ND8, ND9, ND11, inserts, tá? Vários para headspace, então a gente coloca aqui o nosso código na frente, você já sabe qual é o nosso código. Olhando o código do lado, você descobre qual que é o código do seu fornecedor, tá bom? Vaios de análise de voláteis, de armazenamentos, frascos grandes, tampa e septo também a gente tem já listado. E aqui, para facilitar, a gente tem um guiazinho para que você escolha, né, o vial, tá, de acordo com os modelos de equipamento que você tem. Listamos os maiores fabricantes, sempre utilizando aí o vial mais comum utilizado. Não quer dizer, gente, que é só esse vial que eu listei aqui que pode ser utilizado, tá? A gente colocou o que mais é utilizado, porque se a gente fosse entrar no detalhe, essa tabela ficaria gigantesca, tá? Então a ideia aqui é só facilitar para você saber que tipo de vial você compra, que é o mais utilizado. Teve dúvida? Manual do amostrador automático, tá bom? E aqui a gente fez um raio-x dos principais produtos, dos mais vendidos, para quem quiser ter detalhes técnicos, informações de dimensão. Aqui é bem detalhado. Eu tenho cada um dos produtos da linha, né? Eu não tenho todos aqui, porque alguns não saem tanto, então eu tenho quantidades menores, ou alguns deles eu ainda preciso importar, caso algum cliente peça. Mas os carros-chefes estão todos aí, são todos produtos que a gente tem à pronta entrega, tá? Então isso inclui vial, né? Inclui vial de headspace, insert, tampa. Isso é possível vocês terem todas as informações aqui. A gente tem tudo listadinho para que vocês adquiram o produto sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom? O vídeo ficou um pouco grande,
Espero que vocês aproveitem aí. Qualquer dúvida também, a gente tem os nossos canais de comunicação aqui ao lado. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp, tá? E pelo nosso telefone, tá bom? Até a próxima, gente. Valeu!